Proposta na mesa. Flamengo faz acordo milionário. BAP deu a ordem para contratar e futuro definido. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje o Flamengo retoma as atividades após um dia de folga, focado no duelo contra o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A equipe venceu o Vitória pelo Campeonato Brasileiro na terça-feira, teve folga ontem, quarta-feira, e hoje, quinta, começa a se preparar para este jogo decisivo do estadual. O treino de hoje acontece às 3h30 da tarde. Amanhã, sexta e sábado, a equipe treina na parte da manhã, às 9h30. Serão 3 sessões de treinos focados nessa partida que acontece no próximo domingo no Newton Santos, às 5h30 da tarde. Lembrando que as quartas de final do Campeonato Carioca é decidida em jogo único. A semifinal, jogos de ida e volta, e a grande decisão também em partida única, o novo formato do Campeonato Carioca, e por isso um jogo tão importante no próximo domingo não tem margem para erro. O técnico Felipe Luiz vai ter que definir a estratégia, se mantém uma equipe alternativa, um time mesclado no Carioca, ou se, por ser um clássico, coloca todos os jogadores à disposição. Na partida contra o Sampaio Corrêa, por exemplo, na última rodada da fase de grupos do estadual, ele poupou alguns jogadores, sequer foram relacionados alguns atletas, e outros até foram relacionados, mas não saíram do banco de reservas. Desta vez, no Campeonato Brasileiro contra o Vitória, todo mundo à disposição e força máxima. Agora é ver qual vai ser a estratégia, se ele mantém a força máxima do Brasileiro por ser uma partida contra o Botafogo, ou se segue alternando a equipe por se tratar de uma partida do estadual. 3 treinos para ele definir isso, 3 sessões de treinos para bater o martelo e saber qual vai ser a escalação para enfrentar a equipe do Botafogo. Mudando de assunto, agora eu vou falar a respeito de renovação de contrato, porque a diretoria do Flamengo já tem uma proposta na mesa para renovar o contrato do Everton Araújo, jogador que vem se destacando nesta temporada, foi titular na partida do Campeonato Brasileiro, tem feito bons jogos até aqui, e o Flamengo quer renovar o contrato com o Everton Araújo, até pensando numa valorização, até pensando numa proposta que pode vir do exterior. Então, para se resguardar e para conseguir valorizar o jogador, a ideia é renovar o contrato. A proposta que tem na mesa é uma renovação até 2030. Essa é a proposta. O contrato dele que se encerra em 2027, mas a ideia do Flamengo é estender e valorizar o salário, aumentar a multa rescisória para o exterior e conseguir ter o jogador de uma forma por mais tempo, e caso ele seja negociado, conseguir lucrar ainda mais com o Everton Araújo. Outros 2 jogadores que o Flamengo está para renovar o contrato é Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Os 2 têm vínculos com o Flamengo até o final de 2026, ou seja, na metade do ano já podem assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer clube no final da temporada, e por isso a diretoria avalia uma renovação, tanto do Bruno Henrique como do Everton Cebolinha. Mas diferente do Everton Araújo, ainda não há uma proposta para a renovação desses 2, apenas uma avaliação da diretoria para definir o futuro desses 2 jogadores e para saber o que vai ser daqui para frente, a depender do que vão apresentar também nessa temporada. O caso do Bruno Henrique, né, que já tem um longo período no Flamengo e já está com uma idade um pouco mais avançada, então o Flamengo precisa avaliar se vai manter o salário, se fosse fazer uma renovação, se diminuiria o salário, se seria uma renovação com um vínculo grande ou uma renovação de contrato menor do que as que foram anteriormente. O Everton Cebolinha também uma avaliação se vale ou não a pena um vínculo estendido. Enfim, a diretoria avalia e está monitorando essa situação, avaliando essa situação para ver qual vai ser o próximo passo para definir o que vai fazer com esses 2 jogadores. Tem outros atletas também que estão na reta final de contrato. O Alexandro é um deles, Danilo também, além do goleiro Diogo Alves. O Flamengo, então, precisa definir essas situações
porque na metade do ano eles podem já assinar com outras equipes. O Everton Araújo, a proposta já está feita. Para os outros, ainda não, e eu queria saber de vocês se vocês acham que a diretoria deve ou não renovar esses contratos, se a diretoria deve ou não estender o vínculo com esses jogadores. Antes de eu continuar com as informações, ainda tenho muita coisa para falar, tem sobre acordo milionário, uma ordem dada pelo BAP para contratar, mas antes disso tudo eu quero falar com você, que gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar mais uma vez. Tá vendo aqui essa aba escrito produtos? Aqui você encontra qualquer produto oficial, licenciado do Flamengo. Tem o Manto 1 de 2026, uniforme de treino, de aquecimento, de goleiro, todos dessa temporada, além de camisas licenciadas de todos os tipos e de todos os preços que cabem no seu bolso. É camisa oficial do Mengão com preço acessível. Tem também mochila do Flamengo, copo, garrafa, bola, enfim, qualquer produto do Mengão você encontra clicando aqui. Eu já separei alguns produtos para vocês olharem aqui embaixo enquanto estão assistindo o vídeo, e se vocês clicarem, vocês vão ser direcionados para a loja. Lá tem uma infinidade de possibilidades para você poder ficar trajado de Mengão, para você poder comprar um produto oficial do Flamengo. Lembrando que quando você compra um produto oficial do clube, você ajuda o clube. E quando você compra clicando aqui, você dá uma moral e tanto para o nosso trabalho, você dá uma moral e tanto para o BTB Esportes. Então não perde tempo não, faz a boa, clica aqui, dá uma olhada nos produtos e compra aquilo que você está precisando e ajuda bastante a gente. Seguindo com as informações, o Corinthians informou oficialmente, anunciou oficialmente a contratação do Alan por empréstimo junto ao Flamengo. E o Flamengo e o Corinthians fizeram um acordo milionário a respeito da situação do jogador, que foi para o Corinthians sem que o Corinthians precisasse pagar, mas assumindo o salário integral do Alan. E além disso, o acordo que foi feito é que se o Alan entrar em campo contra o Flamengo nesse período de empréstimo, o Corinthians vai ter que pagar uma multa de 2 milhões de reais para o Flamengo. Já tem um jogo marcado, se não me engano, dia 15 de março, entre Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Caso o Corinthians opte pela escalação do Alan, tem que pagar essa multa. Um acordo feito, um acordo de 2 milhões de reais, porque o Flamengo quis se resguardar, né, de uma eventual escalação do Alan nessas partidas, e para poder lucrar, caso o jogador esteja se destacando, a tendência é que o Corinthians escale. E aí o Flamengo ganha esse valor e lucra com essa multa que o Corinthians vai ter que pagar para poder escalar o Alan diante do Mengão. Por fim, o BAP deu uma ordem: contratar Luiz Henrique no meio da temporada. A informação dos canais Paparazzo Rubro-Negro é que o Luiz Henrique é o foco do Flamengo para a janela do meio do ano. O Flamengo quer essa contratação, inclusive teria sido uma ordem do BAP para que o Flamengo foque as suas atenções e faça de tudo para contratar o jogador na metade do ano. Obviamente não é uma contratação fácil, é um jogador que não está certo de que quer voltar para o Brasil, ele está no Zenit, e acordo com o Zenit sempre é difícil. Recentemente o Flamengo teve a venda, né, do Gerson. Na verdade o Zenit veio, pagou a multa, levou o Gerson, não tinha nem muito o que fazer, não tinha negociação, pagou a multa e levou. Mas sempre que tem uma negociação entre Flamengo e Zenit, costuma ser negociação demorada, costumam ser negociações que levam um tempo para se desenrolar, e o Flamengo tem muita dificuldade de chegar a acordos com o Zenit. Pelo menos até aqui sempre foi assim, o que não é um impeditivo do Flamengo tentar uma contratação de um jogador do Zenit, mas não é negócio fácil, nunca é um negócio fácil. Mas, de acordo com a informação, o Luiz Henrique é visto com bons olhos, tanto pelo técnico Felipe Luiz, como também o José Boto, o presidente BAP. Então, seria o foco da janela do meio do ano. O Flamengo focaria suas atenções no meio do ano em conseguir esta contratação. O Flamengo, inclusive, já tem uma concorrência dentro do Brasil. O Palmeiras também estaria querendo esta contratação do Luiz Henrique na janela do meio do ano, o que acaba, né, dificultando ainda mais, porque tem uma concorrência direta contra um clube que o Flamengo disputa diretamente, esportivamente falando,
e agora essa disputa também pode acontecer no mercado da bola. E segundo a informação, o BAP teria dito que não quer perder o Luiz Henrique para o Palmeiras. Então o Flamengo para fazer de tudo para conseguir convencer o jogador a não ir para o Palmeiras e vir sim para o Flamengo. Eu queria saber de vocês, é uma boa contratação o Flamengo ir atrás do Luiz Henrique no meio do ano? Vocês acham que a diretoria faz certo em tentar contratar o jogador no meio da temporada? A Copa do Mundo vai acontecer, a tendência é que o Luiz Henrique seja convocado, ele foi convocado algumas vezes durante essa data FIFA, nem sempre para ser titular, nem sempre sendo utilizado, mas normalmente convocado. Então a tendência é que ele seja convocado também para a data FIFA agora de março e depois a convocação para a Copa do Mundo que acontece no meio do ano. Na sequência, ele não ficaria no Zenit e seria negociado. Outros clubes pelo mundo têm interesse na contratação do jogador, mas dentro do Brasil, a tendência é que Flamengo e Palmeiras disputem essa contratação, e aí eu queria saber de vocês se vocês acham que é uma boa, se o Flamengo deve ou não contratar o Luiz Henrique. Coloca aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que a sua opinião ela é muito importante para nós, eu estou sempre de olho nos comentários de vocês e quero saber o que vocês acham a respeito dessa tentativa, que teria sido uma ordem do presidente. A ordem é contratar, prioridade. Luiz Henrique, prioridade. O Flamengo faria de tudo para conseguir esta contratação. Informação dos canais Paparazzo Rubro-Negro. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Quero te lembrar que hoje o Flamengo retorna às atividades, retorna à preparação para enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Carioca no próximo domingo. Então, hoje a concentração é já para esta partida. O Flamengo que vive um momento de retomada na temporada, conseguiu 2 vitórias consecutivas, começa a respirar um pouco mais aliviado e a classificação para a semifinal do Carioca seria uma resposta e tanto, principalmente vencendo um clássico contra o Botafogo. Isso daria ainda mais tranquilidade para a sequência e para os próximos jogos, tanto do Campeonato Brasileiro como também da Recopa que tem pela frente. Jogo decisivo, a primeira partida fora de casa, enfim, muitos compromissos e essas vitórias elas vão dando uma virada de chave na temporada do Flamengo. Então hoje começa a preparação, retoma as atividades depois de um dia de folga, vai treinar os próximos dias, hoje, amanhã e sábado, e entra em campo no domingo pelas quartas de final do Campeonato Carioca, dias decisivos aí para essa preparação e para este duelo contra o Botafogo. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Não esquece, curte, manda para os seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!